Nós te exaltamos pela tua graça. Nós sabemos, Senhor Pai, que tu começou a boa obra, Senhor Pai, e tu há de terminar, mas não sem os meios, Deus. Tua palavra diz: sem santificação ninguém virá a Deus. Não porque, Senhor Pai, a santificação, Senhor Pai, merece ver a ti, mas porque, Senhor Pai, aqueles que tu separou e deu o seu Espírito, Senhor Pai, escolheu na eternidade, não só simplesmente justificados. O teu Espírito, Senhor Pai, regenera, habita na alma, produz, Senhor Pai, os seus frutos, Senhor Deus, paz, alegria, gozo, amor. Ó Deus, nos dá, Senhor Deus, um coração que anseia por ti, anseia por santidade, ó Deus, e o produto final de toda a obra, Senhor Deus, da redenção, Senhor Deus, é a glorificação. Todas essas coisas é tu mesmo que está operando em nós, Deus. Mas todas elas, Senhor Pai, ó Deus, não são opcionais, porque os corações regenerados amam a ti, anseiam por ti agradar. O amor de Cristo os constrange, o Espírito Santo habita neles. Então, Senhor Pai, através de todos esses meios, tu leva a todos aqueles que tu deste ao teu Filho à eternidade. Que nós possamos então, Senhor Pai, sempre estar diante da Tua Palavra, sedento, Senhor Deus, para encher nossos corações com a única coisa nesse mundo escuro que pode realmente, Senhor Pai, ó Deus, guiar nossos pés e mostrar o caminho. Nós te agradecemos. Faça, Senhor Pai, a mesma obra toda poderosa do Espírito Santo ao inspirar os escritores bíblicos em nossos corações, para recebermos esse ensinamento, essa semente, com o coração, Senhor Pai, ó Deus, pronto para produzir todos os frutos, Senhor Deus, para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria meditar hoje em Filipenses 1, 12 a 26. Eu amo o livro de Filipenses, um livro muito feliz, mas ele é feliz não como as coisas tendem a nos animar, o mundo, as pessoas que tentam nos dar conselhos, ou os profissionais do conselho, nos tirando da realidade, não é? Fazendo nós não pensarmos muito, distrai a cabeça, assim, faz uma viagem, tal. Não. Eu amo o livro de Filipenses porque ele é um livro muito feliz, mas ao mesmo tempo muito realista. Nunca tira os teus pés do chão, nunca te tira da realidade, não é? Na verdade, nos mostra o que eu chamaria, e vou mostrar hoje porquê, uma grande alquimia, não é? Que não é uma questão de você ouvir alguém ou algum conselho e botar em prática. É um poder que acompanha a verdade. Então me deixe ler Filipenses capítulo 1, dos versos 12 a 26, né? Esse é Paulo falando a uma igreja de pessoas que ele ama muito, uma igreja que fica evidente que era a mais especial no coração do apóstolo Paulo. E ele começa assim: agora quero que saibam, irmãos, que o que aconteceu comigo realmente serviu para o avanço do Evangelho. Como resultado, ficou claro para toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, né? E para todos os demais que estou acorrentado por causa de Cristo. Por causa das minhas cadeias, a maioria dos irmãos no Senhor tem sido encorajados a falar a palavra de Deus com mais coragem e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros por boa vontade. Estes últimos o fazem por amor, sabendo que fui colocado aqui para a defesa do Evangelho. Os primeiros pregam a Cristo por ambição egoísta, não sinceramente, supondo que podem causar problemas enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de todas as maneiras, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado. E por causa disso eu me alegro. Sim, e continuarei a me alegrar, pois sei que por meio das suas orações e da ajuda dada pelo Espírito de Jesus Cristo, o que aconteceu comigo resultará em minha libertação. Espero ansiosamente não ter vergonha alguma, ou não ser confundido, né? não ser envergonhado, mas ter coragem suficiente para que agora, como sempre, Cristo seja exaltado em meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu continuar vivendo no corpo, isso significará para mim um trabalho frutífero. No entanto, o que devo escolher? Não sei.
Estou dividido entre os dois. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas é mais necessário para vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que permanecerei e continuarei com todos vocês para o progresso e a alegria de vocês na fé, para que, por estar novamente com vocês, a alegria de vocês em Jesus Cristo transborde por minha causa. Então, há muito a dizer a respeito disso, mas nós temos sempre que limitar, né? Você vê que os versos são cheios de riquezas, né? É uma mina cheia de ouro. Então Paulo está enfrentando uma provação terrível. Paulo está não só preso, ele está acorrentado. A gente não costuma ver seres humanos acorrentados, né? Mesmo quando estão presos, não é muito comum o cara ficar acorrentado o tempo todo. Nem animais nós gostamos de ver acorrentados. Mas Paulo está acorrentado. Então, isso não é metáfora, isso é literalmente, não é? Ele está preso, ele diz: estou em cadeias. Ele estava acorrentado sempre a um membro da guarda pretoriana. Você precisa entender que a guarda pretoriana é a guarda de elite do imperador, não é? E ele estava sempre. Quando alguém hoje em dia usa uma tornozeleira eletrônica, já é algo extremamente, para o ser humano, constrangedor, e você se sente. Eu nunca fiquei com tornozeleira, mas imagina, né? Você não pode fazer nada sem que o Estado saiba onde você está o tempo todo. Há uma sensação de uma vigilância em que você nunca está sozinho, realmente, né? Mas aqui não, aqui era pior. Ele estava realmente com uma corrente presa nele, que estava presa em um soldado da guarda pretoriana, e eles faziam turnos, né? Vamos dizer que havia turno de 6 horas. Então, a cada 24 horas, 4 guardas da guarda pretoriana estavam dentro da cadeia, com as grades, ainda com uma corrente amarrada ao apóstolo Paulo. E ele não estava então apenas na prisão, estava acorrentado a um guarda individual. Então pense, ele não podia ir ao banheiro, ele não podia dormir sem alguém do lado dele, ele não tinha nenhuma privacidade, em nada e em momento algum. É uma espécie, eu diria, de inferno de Jean-Paul Sartre, né? Que diz que aqueles olhos sem pálpebras de Deus te vendo o tempo todo é um inferno. Por quê? Se existisse, Jean-Paul Sartre é ateu, né? Mas ele diz: isso seria inferno. Se os outros seres humanos conseguissem nos ver o tempo todo, isso é o inferno. O inferno são os outros. E aí estamos nós. Paulo não está apenas numa situação muito humilhante, muito desmoralizante, muito desumanizante, não é? Ele não tinha um sistema psicológico, porque muitas pessoas pensam que essas pessoas da Bíblia não são como nós, não é? Eles não têm problemas psicológicos, não têm nem alma, não é? Por isso que o que funciona para eles, para nós, certamente não vai funcionar, não é? Porque nós somos muito sensíveis. A Paulo deve ser um cara, sei lá, não tem alma esse cara, não é? E pensem, a carreira de Paulo, o que ele fazia consistia em plantar igrejas. E agora, ele não estava apenas na prisão, sem poder fazer nada do que você chamaria do seu ministério. Ele enfrentava uma possível condenação à morte. Era o que ele estava esperando, se ia morrer ou se não ia morrer. Ele todo dia não tinha privacidade, estava amarrado a um guarda o tempo todo, e ele também, a perspectiva era de ser executado, não é? E no entanto ele diz: não me importa se eu vivo ou morro. Ele está dizendo o seguinte: é uma coisa pequena, perto das coisas grandes. Se eu vivo ou eu morro, é uma coisa pequena, insignificante. Ele triunfou na cadeia, ele triunfou amarrado a guardas 24 horas por dia, dormindo, indo ao banheiro. Ele triunfou, ele não está desanimado, ele não está quebrado, ele não está deprimido, ele não está triste, arrasado, desesperado, não é?
há tristezas comuns que ele sente, mas você vê que ele está nem perto de estar desanimado, de estar desesperado, porque está esperando se vai viver ou morrer. E aqui está o porquê: ele tem uma definição de vida. A questão toda é: nós temos uma definição de vida. Se você tem uma, segura ela. Ele tinha uma definição de vida que podia enfrentar tudo. Qual a definição de vida que nós temos? Essa é a questão. Paulo está ensinando nessa passagem que não são as circunstâncias da vida, nem as coisas indo bem ou mal para você, mas é a maneira como você definiu a sua vida. O que é a vida? A maneira como você definiu a vida que determinará se você vai permanecer de pé ou você vai cair nesse mundo, ou você vai ser esmagado, ou você vai ser amargo, ou você vai estar sempre em crises de tristeza sem fim. Qual é a sua definição de vida? É o que o texto grita para nós. Por que você está vivendo? O que faz você viver? Qual é a definição de vida que põe você em movimento? Portanto, o que fará com que sua vida valha a pena? Independentemente do que aconteça, depende da tua definição de vida, não é? A maioria de nós sequer fez essa pergunta. A maioria de nós está no automático. Se pergunta assim: por que você está vivendo? Qual é a sua definição do que viver? Estou vivendo. Qual é a sua definição? A pessoa: não pensei nisso, não é? Do que se trata a sua vida? Como você define a vida? Para o que você vive? Geralmente a gente nem faz essa pergunta até que coisas terríveis aconteçam, e aí a gente tem que encarar a realidade da pergunta. Bem, algo terrível aconteceu com Paulo, mas não foi a primeira vez. Paulo, elaborou uma definição de vida que lhe permitia enfrentar qualquer coisa. Imagina se daqui para frente você vai viver o tempo todo acorrentado a alguém, esperando sempre, dia após dia, sem nenhuma privacidade, numa situação degradante, se você vai ser morto ou vai viver. Agora, não há nada mais prático do que isso, e é isso que a gente vai ouvir. O que ele está ensinando a essa igreja, que ele tanto ama, a igreja dos Filipenses? Ele está escrevendo para dizer: olha, não se preocupem, não estou desanimado. Eu quero a oração de vocês, mas eu não estou desesperado. Orem por mim, mas eu não estou deprimido aqui. Orem por mim, mas eu não estou na escuridão. Orem por mim, mas eu não estou no buraco. Eu vivo num buraco e vivo acorrentado a alguém, mas eu não estou no buraco, não é? Não estou desanimado nem mesmo com a perspectiva de se eu vou ser condenado à morte ou viver. Eu normalmente poderia viver mais 20 anos pela idade que ele tem, né? Mas eu posso morrer amanhã. Mas isso, ele diz, é uma pequena coisa. Na verdade, isso não está prejudicando a minha vida. Aquilo pelo que eu vivo, aquilo que é a definição da minha vida, aquilo pelo que eu vivo não pode ser tocado por essas coisas. Não é que é pouco tocado, é que não pode ser tocado. Portanto, ele está dizendo: não se preocupem comigo. Há pessoas que quase sempre vão falar o tempo todo: se preocupe comigo. Elas estão sempre contando como elas estão num buraco. O apóstolo Paulo está num buraco, mas ele está falando exatamente o oposto. Agora, por que o Espírito Santo inspiraria um livro desse? Se Paulo é assim por causa dos genes dele, se Paulo é assim por causa do temperamento com o qual ele nasceu, se Paulo é assim por causa de alguma sorte em ter um maquinário neural maravilhoso, então escrever um livro é inútil, não é? O Espírito Santo inspirar o livro é inútil, porque diz assim: eu não nasci com esse temperamento, com essas coisas que Paulo tem. Para que escrever um livro? Para que o Espírito Santo inspiraria isso? Ele deu sorte. Eu não dei sorte com meus genes, não dei sorte com a minha biologia, não dei sorte com... Não pode nem falar das circunstâncias, porque ele está nas circunstâncias, não é? Então, se você vai para as explicações sociológicas, antropológicas, psicológicas, não encaixa, não é?
O livro devia ser jogado fora, o livro aos Filipenses. Ele é inútil. Ele depende de coisas totalmente que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, e que raras pessoas nasceram supostamente com essas capacidades naturais de, nessas situações, nessa pressão, nesse estresse, para usar a palavra que a gente adora, que ele está vivendo, acorrentado a alguém, experimentar isso. Mas Paulo nos mostra 4 coisas sobre a vida aqui. Não são as circunstâncias da sua vida, ele mostra a definição que ele tem de vida. Todo mundo tem, quer articule, quer não articule. Eu vou colocar dessa forma e depois passar por elas. Ele nos mostra 4 coisas, é o que nós vamos ver. Primeiro, a dureza da vida. Eu disse que o Filipenses é um livro maravilhoso, é um livro cheio de alegria, mas ele é um livro realista. Ele não é cheio de alegria, sabe, vamos celebrar, vamos sair, vamos curtir, vamos comer uma pizza, vamos ser felizes, sabe? Diga coisas positivas pela manhã. Isso é ridículo. O livro de Filipenses é um livro sobre alegria, mas ele é realista. Ele não foge do mundo, da dor do mundo, das aflições do mundo, da possibilidade de eu estar morto amanhã. Então a primeira coisa é essa, a dureza da vida. A segunda é o que eu falei que nós chamamos de alquimia da vida. A terceira, a definição da vida. E, por último, a dinâmica da vida. Porque ele vê todas essas coisas, porque ele compreende elas, ele é capaz de enfrentar qualquer coisa. E Deus não inspirou o livro de Filipenses para você admirar Paulo e falar: caramba, incrível. E nem inspirou o livro de Filipenses para você pensar que isso aqui tem algum a ver com a genética de Paulo. Ele escreveu o livro de Filipenses para mostrar o que o Espírito Santo, aplicando o Evangelho, faz na vida. Nenhum livro da Bíblia é dado a nós só para dizer: olha só, isso aqui não tem nada a ver com você, porque você nasceu em circunstâncias azaradas, teve a vida horrível, tem os genes horríveis, a biologia horrível, então isso aqui esquece, não é? Imagina Jesus dizendo para os discípulos: minha paz vos dou. Não a todo mundo, porque você aí tem esse problema, Pedro está com tal, você aí foi criado por um pai horroroso, você foi castigado pelo governo péssimo que a gente tem, então para vocês não tem paz. Mas para esse aqui, esse sortudo, que não teve problema nenhum, seu corpo é maravilhoso, hormônios ótimos, para ele eu dou minha paz, porque a minha paz só funciona em circunstâncias em que já o cara teria paz sem a minha presença mesmo, não é? Então, primeiro, a dureza da vida. Eu vou ser breve sobre isso, mas ele aceita, Paulo, ele aceita com calma as coisas mais difíceis da vida, não é? Não autoajuda, não otimismo. Se você olhar para o início da passagem, no versículo 12, ele diz: agora quero que vocês saibam, irmãos, que o que aconteceu comigo realmente. Agora, antes de entrarmos no que ele diz, você vê a preocupação dele. Ele tem uma preocupação não com ele, o que é uma característica do que o Evangelho faz. Os filipenses correm o risco de ficarem desanimados. Eles também enfrentam aflições. Imagine se eles têm um apóstolo e falassem: estou aqui na cadeia, eu estou desesperado, eu não tenho paz. Você pensa assim: estou perdido, né? Ele ensinou o Evangelho, mas deu tudo errado. Ele mesmo está desesperado lá. Como será conosco, que não somos o apóstolo Paulo? Então ele está preocupado. Ele está preocupado exatamente pelo oposto que as pessoas estão quando elas simplesmente contam tudo como o Evangelho não funciona na vida delas. Porque tudo que elas têm para dizer às pessoas é o seguinte: minha vida está no buraco, minha vida é horrível, o Evangelho não funciona, eu não tenho paz.
Paulo está preocupado, os filipenses correm o risco de, por causa do sofrimento dele, eles ficarem desanimados, eles ficarem abatidos. Ele está tentando mostrar a eles: olha, vocês não precisam ficar desanimados pelo que está acontecendo comigo. Não tem nenhuma razão para ficarem abatidos, perderem a coragem, perderem a fé, perderem a comunhão dos santos, se alegrarem em Deus. Vocês não têm razão para ficar assim por causa dos meus muitos sofrimentos. Ele está com uma preocupação, você vê, no meio de um grande sofrimento, do maior sofrimento, ele está preocupado que isso cause desânimo nos outros. Às vezes nos esquecemos disso, porque muitos de nós ficamos irritados com nossas circunstâncias. Tudo que a gente quer é encontrar alguém para falar. E quando a gente acaba de falar, aquela pessoa está num buraco, ela estava até melhor. Mas depois da nossa sessão de reclamação, de murmuração, a pessoa pensa: que desgraça, estou até deprimido também, estou acabado. Toda vez que eu encontro essas pessoas, elas estão contando uma coisa horrorosa, como elas não conseguem enfrentar isso, não conseguem aquilo, como a vida está assim, como o peso esmagador. Elas não têm nada para falar a respeito de Deus. As pessoas ou vão amar o que Paulo ensina, ou não vão gostar. Vão achar bonitinho o livro de Filipenses, mas vão correr para o mundo para saber o que o mundo pensa a respeito da sua situação. Mas todo mundo olha para Paulo como um mestre na igreja dos Filipenses. Paulo foi o principal arquiteto do maior movimento da fé que já existiu, da maior religião da história do mundo. Ele é o arquiteto essencial da igreja cristã. Nós podemos dizer que é o homem de maior fé que você viu na face da terra. Ele realmente é chamado de águia do evangelho, porque realmente ele é, não é? Eu posso dizer que ele é o homem mais brilhante, incrível que viveu neste mundo. É óbvio, não contando o próprio Deus andando no mundo. Então suas habilidades de liderança eram incomparáveis. As habilidades de liderança do apóstolo Paulo são incomparáveis. Ele é o gênio dos gênios. Ninguém, você pode pegar alguém que inventou as coisas mais incríveis, ninguém é conhecido como o apóstolo Paulo. O mundo, a história do mundo é moldada sobre a história do apóstolo Paulo. Ele poderia ir a qualquer cidade, por mais hostil que fosse. Paulo podia ir naquela cidade, ficar lá alguns dias, estabelecer um lugar, e quando ele fosse embora, haveria uma igreja. Não importasse o quanto ele fosse odiado, perseguido, maltratado, haveria uma igreja quando ele fosse embora. De todos os lugares aonde ele foi, ele debateu publicamente com a elite intelectual e falou nos lugares com os mais desprezados. Ele disse: eu sou devedor de gregos, de bárbaros, dos romanos, mas dos bárbaros, sou devedor de todo mundo, né? E ele fez isso em todo o Mediterrâneo. Ele realmente era o arquiteto, ele era um líder incrível. Mas os filipenses estão desanimados, porque esse homem, que nunca houve outro homem como ele, eles veem que parece que a vida dele está prestes a ser, ele vai ser executado, ele está preso. Pessoas, por muito menos, nunca encorajam a igreja. A Bíblia diz que a bênção da igreja um para o outro, um pode fortalecer o outro, mas tem gente que nunca fortalece ninguém. Ele só desfortalece, se é que essa palavra existe. Como eu disse, a pessoa está bem, e o cara vai lá conversar com ela, não tem lâmpada para pé, não tem luz para caminho, não tem paz, não tem nada. Ele não fortalece ninguém, porque ele não tem nada, né? Então aqui está ele em meio da sua carreira. Ele ainda não é velho, não é? Ele podia viver muitos anos. Pense em todas as grandes coisas que ele poderia fazer. Ele, em cada cidade que fosse, uma igreja seria aberta. Não como é hoje, queridos, mas num mundo que odiava o cristianismo, e o cristianismo era incipiente, estava começando, não é? Não só isso, ele corre o risco de ter a sua vida exterminada. Veja, de certa forma,
há um problema de injustiça. Ele é contado como um bandido pela sociedade, pelo governo, mas ele nunca fez nada para estar preso. Esse é o primeiro ponto. Eu quero fazer isso de passagem, mas quero fazer isso. Os cristãos têm mais lutas, eu diria, com a dureza da vida e as aflições do que quem não é cristão. Veja, as pessoas vão dizer: rapaz, por que Deus permite essas coisas terríveis? Muitos dizem assim, né? Olha para minha irmã, ela morreu, ela tinha só tal idade, ela podia viver muitos anos. Por que eu perdi todo o meu dinheiro? Por que meu casamento desmoronou? Por que meu lar desmoronou? Agora, essas são perguntas duras e difíceis, não é? Mas na verdade os cristãos, acredite ou não, tem coisa ainda mais difícil para lidar, porque os cristãos, eles veem pessoas que fizeram sacrifícios enormes para o reino, como é o caso de Paulo. Eles fizeram sacrifícios pelo evangelho, eles desistiram do dinheiro, do prestígio, desistiram da carreira, eles abriram mão de confortos, e tudo isso está no apóstolo Paulo lá, e viveram para Deus. Vamos espelhar a glória de Deus no mundo. E aí vem uma coisa terrível e acontece com essas pessoas. Você vê acontecendo na igreja, na causa do evangelho, e então a pergunta surge: espera um minuto, o sofrimento geral e o mal já não são suficientes? Paulo já era um homem comum, ele já tinha muito sofrimento, como todo mundo tem, doença, mortes na família, ele já tinha muito problema, como todo mundo tem. Mas às vezes parece que Deus encontra uma forma estratégica de destruir sua própria causa, é o que as pessoas perguntam, porque essa é a causa dele, não é? O evangelho, a propagação do evangelho, esse é o evangelho de Cristo. Essa é a igreja dele, estamos fazendo o trabalho dele. Na verdade, os cristãos têm um problema adicional com o mal, que o mundo não tem. Há alguns anos havia um jovem, um líder cristão afro-americano famoso, chamado Len Tucker, não é? E, enfim, famoso, mas num círculo menor, não é? E ele tinha uma constelação de dons impressionantes. E ele estava igualmente ligado tinha acesso aos negros, aos brancos, aos pobres e aos poderosos, e tinha uma família maravilhosa. E ele ficou com câncer com 30 anos de idade e morreu. E todo mundo olha para isso e diz: Deus, o que tu estás fazendo? Sem o Tucker, tudo vai ser mais difícil. Décadas atrás, Elisabeth Elliot, que já faleceu, que era missionária, escreveu um romance chamado No Graven Image, e nenhuma imagem esculpida. E o romance é sobre uma senhora que vai para... Ela é enfermeira, e ela vai vem para a América do Sul, para tribos que nunca tinha escutado o evangelho e não tem nada na língua daquela tribo. Então ela, além de fazer trabalho de enfermagem, ela quer traduzir a Bíblia na linguagem daquele povo, e ela dedica a sua vida a isso, a fazer trabalho de enfermagem e traduzir a Bíblia e pregar o evangelho. E a certa altura do romance, a pessoa que era a única pessoa naquela tribo que conseguia falar inglês, espanhol e a língua dela, portanto era a única pessoa que podia ser a ponte para você escrever do inglês para aquela tribo na sua própria língua. Ele passa mal, ela aplica uma injeção e ele tem uma reação alérgica e morre. Como resultado, ela já tinha começado a traduzir a Bíblia com ele. Todo o trabalho da vida dela acabou. Ele era o único cara que podia fazer isso. A Bíblia não vai ser acabada.
E, enfim, tem um restante da história do livro, não importa. Quando o livro foi lançado, os cristãos ficaram, alguns assim, incomodados. Disseram, ó, Deus não permitiria isso, que o único cara que pudesse fazer, ajudar a fazer a tradução para a Bíblia, para aquela língua, morresse, ainda que a própria serva de Deus estava fazendo tudo, aplicou a injeção que acabou matando ele. No entanto, ela disse, não, mas espera aí, como assim isso não é possível? Esse livro é sobre um fato real. Esse livro não é ficção, é uma história real. E ela já tinha dito, né, a Elizabeth Elliot, que quando ela tinha ali quase 30 anos, ela e o esposo aqui na América do Sul também com índios, e que ele foi lá pregar para os índios depois de muito tempo de preparação, aprender língua, essa coisa toda. E quando eles se despediram e oraram, e eles cantaram o hino para glorificar a Deus e tal, eles foram lá, quando chegaram lá, os índios mataram eles. Depois de anos de preparação, tudo, e ela diz assim, não, nós cantamos o último hino sobre glorificar a Deus, as esposas, né, quando se separar dos maridos, que tudo na casa dos 20 e poucos anos, nós falamos, Deus, nós vamos glorificar o seu nome e tal, mas a gente pensava que ia glorificar a Deus, os nossos maridos, como missionários, mas a gente descobriu que Deus queria que eles glorificassem a Ele como mártires. Então, os cristãos muitas vezes eles vão encontrar exatamente o que os filipenses encontraram. Deus não apenas permite sobre nós o mal geral, que está sobre toda a criação, toda geme, né? Mas às vezes Deus parece que deixa injustiças aconteçam e atinjam a coisa mais estratégica para o reino, que era o apóstolo Paulo, por exemplo. E você pensaria, olha, eu gostaria que isso acontecesse. À medida que a gente prossegue, deixa-me dizer, isso é fascinante para mim. O problema do mal, o problema da injustiça, o problema do sofrimento é um problema agudo para o cristão. Como ele não é aquele cara que diz assim, olha, o mal, se Deus fosse bom, como é que tanto mal acontece? Eu não vejo isso como um problema para o mundo secular. Isso é um problema para nós, não é? Se você não tem fé em Deus, você realmente não tem o direito de falar sobre o problema do mal. Não conseguir conciliar Deus e o mal. É para nós que estamos dentro que isso é um problema real. É para Paulo. Veja bem, se alguém disser, eu não acredito em Deus porque Deus permitiria tal sofrimento e tal dor, é por isso que eu não acredito em Deus porque há tanto mal no mundo. Assim que ele disse isso, você diz, olha, como assim? Se você está dizendo que você não acredita em Deus porque há muito mal no mundo, quem definiu para você que existe mal no mundo? Porque a morte faz parte da vida, não é má. Só um cristão pode dizer que a morte é má porque ela era o salário do pecado. Agora, se ela não é, a morte é má em quê? É simplesmente a vida. Os animais não estão preocupados que vão morrer, porque é a morte. Você não devia falar que a morte é má. Porque a dor, então, por que a dor é ruim? A dor é ruim? Por quê? Porque a criação geme. Não, você acredita em Deus, não é? A dor é ótima. Ela é igual ao picolé, ela é igual à maçã. Ela não é nada, ela só faz parte da vida. Não faz nenhum sentido. Se Deus não existe, se esse mundo é tudo que existe, então somos o Marquês de Sade, não é? Esse é 1740, político, revolucionário, filósofo. O que ele dizia? Em suas peças, romances, diálogos políticos, ele disse que tudo que existe é certo, porque não existe Deus. A gente acabou dizendo que agora a gente pegou o nome dele, né, e chamamos de sadismo. Porque ele está dizendo o quê? Não é mal. Você acha isso sádico? Não, estou com vontade. Posso fazer qualquer coisa. Marquês de Sade. Não existe Deus. Você não pode falar assim, porque o mal, então eu não acredito em Deus, porque que mal? Que mal? Não existe mal. Não existe nada. Existe a vida. Leão comer a zebra é mal? É mal? Não. Eu te matar também não é mal. Quem disse que é mal? Ninguém. Não existe Deus. Desde que existe mundo as pessoas se matam. As pessoas morrem. As pessoas passam fome. Por que isso é mal? É a vida como ela é.
é o círculo da vida. Sabe? É a teoria lá do Mufasa. Porque a gente sabe que o filho do Mufasa perguntou assim: pai, mas gente, é o rei aqui, tudo bem, muito bom, mas a gente mata as zebras. Isso é ruim. Não, o Mufasa, não, é ruim. Isso é muito bom. Porque a gente mata a zebra para comer. Mas a gente também morre. A gente vira adubo. Aí cresce o mato e a zebra come. É tudo o círculo da vida. É o ciclo da vida. Não tem nada de ruim nisso, comer a zebra. Às vezes a gente também vai virar um adubo. Assim, você vê? Não é mal. Isso é tudo normal. Era assim que era para o mundo ser. Se esse mundo é tudo que existe, não existe Deus, significa, por exemplo, se você vê o forte matando o fraco, explorando o fraco, não fale que isso é mal. Porque o leão forte mata a zebra fraca. A aranha venenosa mata o animal que não tem. Isso é mal? Não, isso é a vida. Você não tem bases para dizer que isso é mal. Isso é simplesmente como é, se Deus não existe. Você pode achar que é mal, é só a sua opinião. A minha opinião do Marquês de Sade é muito diferente. Você pode chamar o que eu faço de sadismo, mas é só a tua opinião. Na minha opinião, isso é maravilhoso. Então, o que há de errado com isso? Leão come a zebra, a aranha, a águia pega o coelho, pega o rato, pega o que ela quer. Não tem nada de mal nisso. Os cristãos sabem que o mal é um problema porque acreditamos em valores morais absolutos. Se você não acredita, você só pode acreditar em valores morais absolutos se algo acima de você determina esses valores, senão é tudo preferência, não é? Porque sabemos que existe um padrão de bem, o mal pode ser definido. Existem valores morais objetivos fora do mundo, pelos quais julga o mundo, mas se tudo que existe é o mundo, então não existe padrões morais. Quem define a galáxia? As montanhas? Os planetas? Quem define o que é certo e errado? Se só existe o mundo, então não existe certo e errado, moral e imoral. Agora, nós sabemos, quando nós declaramos que existe Deus, então o mal é um problema, não é? Assim que você se livrar de Deus, você não terá problemas. Toda a pessoa ímpia, toda a pessoa que diz que não tem um padrão moral fixo, que diz que acha isso errado, aquilo errado, ela só é uma pessoa inconsistente, um tolo, está falando algo sem sentido com o que ela acredita. Ela está roubando a cosmovisão do cristianismo, por exemplo, de Deus, e diz que Deus não existe. Ela é coerente. Você não tem o direito, se não acredita em Deus, de reclamar do mal do mundo, porque não existe mal no mundo. É assim que as coisas são. Então você não tem como definir ou reclamar. É inútil a opinião. Quanto mais perto você chega de Deus, mais você tem que perguntar, mais aguda se torna a pergunta: por que isso está acontecendo? Por que Paulo está na cadeia? A princípio, você pensa, Deus, e é injusto. Ele está sendo tratado de maneira injusta. Ele está em cadeias. Por que Deus está fazendo assim? Veja, Paulo resolveu isso. Paulo tinha resolvido isso, não é? Então, essa é a segunda coisa que a gente chama de a alquimia da vida. A alquimia da vida. Agora, onde eu consegui esse termo? Por quê? Bem, veja, o versículo 12, ele diz: quero que você veja que o que parecia horrível, seria simplesmente mal a olhar nosso, que cremos em Deus, pareceu horrível, realmente resultou na propagação do Evangelho. Isso no versículo 12. Então olhe para o 19, que ele diz: quero que você veja que o que aconteceu, ou seja, as coisas mais terríveis e degradantes que aconteceram comigo, resultaram em minha libertação. O que ele está dizendo? Como assim, na libertação dele? Ele está dizendo: eu sei que por pior que seja, está funcionando para o meu bem, não só pessoal, mas para o bem histórico. Não só o bem em minha vida, mas o bem histórico, que atinge os outros, o mundo.
Então no versículo 12, aqui está o que ele quer dizer. Ele diz: quero que você veja que o que realmente aconteceu parecia ruim, mas na verdade não era ruim, era bom mesmo. Por quê? Ele diz: toda a guarda pretoriana agora conhece o Evangelho. Agora, Paulo, ele era um plantador de igrejas, ele nunca teria planejado realmente a situação que ele está, a menos que Deus o tivesse colocado na situação. Ele nunca pensaria numa missão com a guarda pretoriana. Isso seria como você na Alemanha, na época da Segunda Guerra, ou na época que antecedeu, pensar: minha missão é pregar para a Gestapo. Está perdido, né? Se tem um pessoal que você não pode definir que a sua missão é a guarda pretoriana do César. Então agora ele tem um público cativo para o seu evangelismo. Pensa, o maior pregador de todos os tempos, e 3 vezes por dia alguém da guarda pretoriana ficava acorrentado a ele. Em vez de ele ficar ali reclamando de alguma coisa, a Bíblia diz que esse evangelista, que era o mais persuasivo da história, pregou para todos eles. Paulo está dizendo: sabe de uma coisa? Eu não teria planejado isso. Eu não teria planejado pregar para toda a guarda pretoriana. Isso nunca passaria na minha cabeça. Agora, Matthew Henry, que é um dos grandes puritanos, né? Nasceu em 1662, morreu já em 1700 alguma coisa, 14. E você sabe que entre as obras dele, que são várias e várias, há um comentário da Bíblia inteira do Matthew Henry. Até que tem em português, não tem muita coisa de puritano aqui, mas isso tem, eu acho que é 4 livros gigantes, né? E é óbvio que ele morreu, na verdade, antes de acabar, mas é só um finalzinho. Aí as pessoas, os companheiros dele, terminaram a obra. Então tem um comentário de Gênesis a Apocalipse. E Matthew Henry, então, no final dos anos 1600, né, ele escreveu esse comentário sobre a Bíblia toda. Se você ler o comentário dele sobre esse pequeno versículo de Paulo, ele diz: o que aconteceu realmente resultou na propagação do Evangelho. Então, Matthew Henry diz que Paulo estava afirmando que Deus é o único alquimista que existe. Deus é o único alquimista, ele diz. Agora, você se lembra o que era a alquimia? A gente hoje não está tão nessa vibe aí, né? Mas na Idade Média, os alquimistas eram pessoas que tentavam descobrir o segredo para transformar chumbo em ouro. E grandes mentes se envolveram nisso, na alquimia. Porque o chumbo, eles pensavam, não vale nada. É uma coisa que a gente tem em abundância. E é inútil e não tem tanto valor. Agora, nós poderíamos encontrar um processo pelo qual nós poderíamos transformar o chumbo sem valor em ouro. Imagine. Bem, ficaram muito tempo, né? Mais de século tentando isso, mas ninguém conseguiu. Mas Matthew Henry, naquela época, você já vê, em 1600, no final de 1600, já era uma luta antiga para Matthew Henry mencionar assim. Matthew Henry está dizendo que Paulo está dizendo que Deus faz isso o tempo todo, transforma algo inútil em ouro, algo inútil em ouro. Então ele diz no comentário dele: Deus é o único alquimista que existe. Aqui está José, lembre-se, ele foi vendido, os irmãos dele tinham inveja, tinham mais intenções, queriam ver ele pelas costas, nunca mais ver ele, então vendem ele como escravo, queriam matar, mas depois venderam. Finalmente, todo o povo de Deus é salvo, porque José foi para o Egito. Deus transformou chumbo em ouro. É isso que ele está dizendo. Deus é o único alquimista. Aqui está Paulo dizendo a mesma coisa. Quando Paulo se depara com uma situação, ele começa dizendo: eu fico me perguntando como Deus vai transformar esse chumbo em ouro. Você está preso, vai ficar amarrado a alguém o dia inteiro, você vai ser condenado à morte. A primeira coisa que Paulo pensava era: como Deus pode transformar esse chumbo todo em ouro? Como ele pode? Vamos ver Deus trabalhar aqui. Agora tenha cuidado, não acredite que Paulo pense que o fato de ele estar pregando para a guarda pretoriana e muitos sendo salvos, aquilo era o suficiente para que ele fosse assassinado, para que ele deva ser executado. Essa não é a razão suficiente para o colapso da sua vida como missionário. Só evangelizar os guardas da guarda pretoriana, a sua execução prematura, não é? O que Paulo faz é que ele não espera ver o quadro completo. O
o que Paulo faz, ele está mencionando uma das coisas que Deus está fazendo, mas ele não está dizendo, olha, eu vou morrer, eu não tenho nada, só por causa da guarda pretoriana. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que isso é uma coisa que ele consegue ver no que Deus está fazendo, mas ele não consegue ver o quadro completo do que Deus realmente está fazendo. Ele não está vendo, por exemplo, Jardim da Luz hoje falando sobre isso. Não está vendo eu na minha casa sendo santificado por causa dessa história. Ele não vê o quadro completo, mas ele vê algumas coisas. Ele está dizendo, eu me pergunto como Deus está transformando isso em ouro, e eu espero ver alguma coisa, como ele viu a guarda pretoriana. Eu espero poder ver apenas um pouquinho, uma fresta, um cantinho. Eu não espero ver o quadro completo. Ele não espera, e nem está dizendo que isso é tudo. Francamente, não vale a pena morrer por isso. Se ele vai morrer apenas para salvar os eleitos entre a guarda pretoriana, tudo que ele podia fazer em todos os lugares, não parece, é a vida dele. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: essa é aquilo que eu posso ver. Deus está fazendo coisas muito maiores nessa alquimia. Se você passar por dificuldades na vida sabendo que Deus transforma chumbo em ouro, se você disser, olha, eu me pergunto como ele está fazendo isso agora, em certo sentido você está no topo. Isso não vai derrubar você, isso não vai destruir você. Paulo não para por aí, e nós também não podemos parar. Deus fez isso por causa disso. Não, eu consigo ver alguns flashes dessa alquimia, não consigo ver ela toda, porque na maioria das vezes, quando passamos por momentos de tragédia, sofrimento, injustiça, nós não vemos a alquimia de Deus. Como o alquimista, que nenhum foi verdadeiro alquimista, né? Matthew está dizendo que Deus é o único alquimista, fazia as coisas sem ninguém saber, não é? Sem ninguém ver direito. Ele tinha os seus propósitos, seus segredos. Paulo não para aí, ele continua no versículo 19, o que ele diz é traduzido assim: pois sei que através de suas orações e da ajuda dada pelo Espírito de Jesus Cristo, o que aconteceu comigo, as dificuldades, a desumanidade, o tratamento horrível, as cadeias, as injustiças, né, resultará na minha libertação. Agora, essa não é uma tradução muito boa. Literalmente, a gente, quando olha assim, não entende muito bem. Você pode ver isso lá no grego, do jeito que foi escrito: o que aconteceu resultará na minha salvação. Essa é a palavra, salvação. Eu não critico os tradutores. Há palavras muito ricas no grego que é muito difícil passar a ideia para outras línguas, porque não há as mesmas palavras naquela língua. Então sempre há uma luta, não porque aquilo é simples, não é porque é complexo, não é? Então, em outros lugares do Novo Testamento, a palavra sempre é traduzida como salvação. Mas é tão confuso que os tradutores pensaram, aqui nós vamos colocar libertação. Achamos que vai ser uma ideia melhor. Mas qual é a impressão que você tem? A impressão é errada. Quando você lê isso, parece que ele está dizendo, eu tenho certeza que eu vou sair. Isso vai gerar minha libertação, vou ser livre. Vão abrir a porta da cadeia e vai estar tudo bem. Não é? Porque isso vai gerar minha libertação. Eu tenho certeza que eu vou ser livre em breve. Mas se você chegar no parágrafo seguinte, ele diz, eu vou glorificar Cristo, não é? E sei que não vou ser envergonhado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. É óbvio que ele não está falando em momento nenhum ser liberto, no sentido de abrir as portas da cadeia e ele sair, não é? Ele dizer, quer eu viva ou morra, Cristo será engrandecido. Então observe no versículo 21, ele diz, posso viver ou posso morrer. Isso é uma coisa pequena. Isso não é nenhuma razão para me estar triste, abatido, nem vocês aí. Isso é uma coisa pequena. O que Paulo está falando, eu diria que é o cristianismo um pouco mais avançado, não é? Ele não simplesmente entra em uma situação de tragédia e diz, olha, de que maneira Deus está transformando as circunstâncias básicas em belas.
De que forma ele está transformando o chumbo em ouro? De que forma geral o alquimista, o verdadeiro, único, trabalha? Você diz, bem, por que então é salvação a palavra que foi usada? Isso está cooperando com a minha salvação. Isso quer dizer que Paulo não achava que estava salvo? Ele, para ser salvo, ia depender disso aqui. Bem, não esqueça, mas a gente sempre esquece, que a palavra salvação no Novo Testamento, ela é usada em tempos diferentes. As pessoas tendem a achar que tudo é muito simples. Eu vejo discussões enormes, eles dizendo assim, não, se Deus disse que amor, amor. Deus disse mundo é mundo. Isso é ridículo. Porque eu, por exemplo, amo. Mas coisas assim, eu amo Cláudia, minha esposa. Eu amo Mateus e Tomás, meus filhos. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Eu amo o inimigo. Eu amo a Cacau. Eu amo o João. Eu amo a Eva. Eu amo os meus cachorros. Você não pensa que o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa é que eu tenho pela Cacau. Sequer pensa que o amor que eu tenho pela minha esposa é o amor que eu tenho pelo Mateus e o Tomás. Eu tenho um amor de pai para eles. Eu tenho um amor de marido para elas. Eu tenho um amor de uma afeição para animais que são importantes para mim. Mas não é o mesmo amor. Não é o mesmo amor que eu tenho pela igreja de Cristo e pelo meu inimigo, ou pelos ímpios, ao amar o mundo. São totalmente diferentes. O amor é uma coisa muito mais complexa. Dizer, amor é amor. Ama a esposa, ama o cachorro, é o mesmo amor. Ama igual. É ridículo. Porque eu, apesar de não ser Deus, sou uma pessoa mais complexa do que isso. Quando a palavra amor é usada para mim, eu amo a maçã, eu amo ver o mar, e ele ama igual a esposa dele ver o mar. É ridículo. Qualquer pessoa racional entenderia que eu amar ver o mar é uma coisa, é um amor. Amar minha esposa é outra coisa completamente diferente. Precisa ser a mesma palavra, não é? E assim é a palavra salvação. Muitas das vezes na Bíblia ela aparece no pretérito. Fui salvo. O que significa? Que nós fomos justificados da penalidade do pecado. Acabou. Isso nunca mais vai estar sobre mim. Todos os meus pecados foram castigados em Cristo. Eu posso ter disciplina como um pai, mas eu nunca estou diante de Deus como um juiz. Nunca mais. Eu fui salvo. Fui salvo. Mas na Bíblia a palavra é usada no presente. Nós estamos sendo salvos. Aí já não está falando mais da nossa justificação. Porque um cristão foi salvo da penalidade do pecado, mas ele está sendo salvo agora do efeito e do poder do pecado na vida dele. A Bíblia chama isso de santificação. Estamos sendo salvos, estamos sendo salvos. E a Bíblia diz que nós vamos ser salvos. Nós esperamos a salvação a ser manifesta, que é ser salvo da própria presença do pecado. Um dia não haverá mais pecado, nem no mundo em que eu vou viver, nem dentro de mim. Então, alguém em Cristo foi salvo, está sendo salvo e vai ser salvo. Cada vez que a palavra salvação é usada assim, ela está falando sobre um aspecto diferente da salvação de Deus. Todo mundo que foi salvo está sendo salvo e será salvo. Paulo está dizendo o seguinte: eu me alegro porque sei que o sofrimento, a tragédia, quer eu acabe enfrentando a execução ou não, estão me salvando. O que isso quer dizer com isso? Estão me tornando o homem que eu devo ser, estão desenvolvendo o fruto do Espírito em mim, paciência, paz, alegria, gozo. Eu estou sendo salvo por essas coisas, não é? Eu estou me tornando mais parecido com a única pessoa que importa. Isso está me tornando mais parecido com o meu Salvador em seus sofrimentos. Paulo dizia: eu quero conhecer Cristo, a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero ser como ele. Ele não era um cordeiro manso, ele não era humilde, ele não era paciente, ele não soube sofrer todas as coisas. Então, eu estou sendo salvo. Deus pode transformar minhas circunstâncias básicas em ouro, mas Ele transforma o pior chumbo em ouro. Na verdade, Paulo está dizendo: eu preciso disso,
Como eu poderia ser mais parecido com Cristo se eu fosse livre de todas essas coisas? Como eu estaria participando da santificação sem a qual ninguém verá a Deus, que faz parte do estou sendo salvo, não é? Para que serviria minha paciência, meu domínio próprio, minha alegria que não pode ser vencida? Para quê? Então não é apenas que Paulo diz, Deus pode transformar minhas circunstâncias em ouro. Ele está dizendo, Ele sempre transforma, Ele sempre está me salvando, Ele sempre está me fazendo através dessas aflições, problemas, perdas, injustiças, mais parecido com Cristo. Ele está me salvando. Agora, isso é cristianismo verdadeiro. A razão pela qual isso é importante ser dito, porque não é o tipo de coisa que você pode dizer, então é assim que posso lidar com as minhas tragédias que estão acontecendo na minha vida, vou começar amanhã. Isso não é uma questão de você pegar algumas regras e botar em prática. Você vê, está falando aqui para homens regenerados, homens em Cristo, não é? Se estou mostrando esse homem, esse grande servo de Deus, não é? Um homem que poderia enfrentar qualquer coisa, um homem que foi um líder mundial, o maior líder que a igreja já viu e que esse mundo já viu, que mais influenciou a história do mundo, sem ser Cristo. A gente vê o evangelho aqui, quando ele se encontra numa situação difícil, ele não é derrubado, ele não está abatido. Isso não significa que ele não chore, que ele não esteja, porque acabou a palavra tristeza. A Bíblia diz que José chorou a morte de Jacó. Ele não ficou deprimido, não ficou arrasado, não ficou sem poder ter comunhão com Deus, não ficou inútil, ficou triste. O que é muito diferente. Faz parte saudável de quem nós somos ficarmos tristes com coisas tristes. Estranho seria o oposto, não é? Mas ficarmos destruídos, sem paz, desesperados, não faz parte. Então não significa que ele não ficava triste com a injustiça, com o erro, com aquele governo, com o erro na igreja. Não significa que ele não lutasse contra o que era errado, não é? O que ele faz é dizer, antes de tudo, Deus está transformando isso em ouro. Ele está me salvando através disso. Está me fazendo mais parecido com a única pessoa que importa. Isso significa que quando coisas ruins acontecem a um cristão, significa automaticamente que isso está purificando você? É lógico que não. E esse é o grande problema. Quando as pessoas veem a nós ensinarmos o Evangelho, elas dizem, não, mas você está sendo simplista, porque você não sabe o que acontece comigo. Não, lógico que a gente sabe. Não é? Porque a gente também é gente, está no mesmo mundo. Nossos pais morrem, nós ficamos doentes, quem nós amamos fica doente. Nunca diga que você está num mundo diferente das outras pessoas. A criação inteira geme, não é só você. Nunca diga para outro ser humano, você não sabe o que eu passo. Não, o cara está em outro planeta, está em outra situação. A família dele é eterna, ele não sente dor, ele não vai morrer. Com ele não, com ele está num mundo diferente, não é? Wonderland. E as pessoas estão no mundo normal. Não, está todo mundo no mesmo mundo. Paulo e os filipenses. Coisas não acontecem com um cristão, isso significa automaticamente que você é purificado? Não. Se você tem a mesma mente do mundo, você não é purificado por nada disso. Não faz nada bom em você, pelo contrário, mostra coisas ruins no seu coração. Não é automático. Eu sou crente, coisas ruins vão produzir, e eu estou sendo salvo, estou ficando mais parecido com Cristo. Então, quando Paulo diz, eu vejo a alquimia da vida, eu vejo como Deus me salva através dessas coisas, como Ele transforma chumbo em ouro, Ele se vira e diz, mas veja como Ele faz isso para que vocês em Filipos tenham a mesma coisa. Então ele dá uma definição de vida, que é a única definição onde essas coisas acontecem. Esse é o segredo. Paulo diz que se as coisas difíceis refinam, transformam e faz você, te salva, né? Faz você mais parecido com Cristo, é porque isso depende da tua definição de vida, como esse sermão também. Todo o segredo está nessa pequena palavra, para.
Espero não ser envergonhado de forma alguma em todas essas aflições ou na execução. Espero que o que aconteceu comigo resulte em salvação. Por quê? Versículo 21, aqui está prestes a lhe dizer como é possível e como Deus transforma chumbo nessa alquimia, chumbo em ouro na vida. Está prestes a dizer como as coisas ruins vão te salvar e você pode enfrentá-las. E ele dá a definição: porque para mim o viver é Cristo. Se você tem outra definição, não funciona. Não é para você. Tuas aflições vão te destruir. Não te fazem, não te salvam. Não te fazem mais parecido com Cristo. Essa é a definição de vida dele. Se você tiver uma definição adequada de vida, ele diz: você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Se a tua definição for errada, você vai ser destruído. Se você não tiver uma definição adequada, você não é salvo pelas aflições. Se você viver, se o viver para você é você, se o viver para você é comodidade, se viver para você são suas situações, se viver para você é o seu casamento, se viver para você é o romance, se viver para você é a saúde, perca a esperança, porque não há esperança para você nesse mundo e nem no próximo. Bem, o que queremos dizer? Olhe para a definição de vida. Para mim, o viver, para mim, o que significa viver, para mim, o que significa estar vivo, para mim, o que significa a verdadeira vida, é isso. É isso que torna a vida, vida para mim, ele está dizendo. A única coisa que torna a vida, vida para mim é isso. Isso é que é o estar vivendo. Isso é que é a vida boa. Essa é a definição de vida. Isso é a única coisa que importa para eu me sentir vivo. Sentir a vida pulsando em mim. Se eu tiver isso, eu estou vivendo. Se isso é tirado de mim, então a vida acabou. Agora, deixe-me mostrar algumas alternativas. Deixe-me mostrar algumas. Existe a abordagem epicurista, dos epicureus. Para mim, o viver, os epicureus diziam, é me divertir e ter prazer. O epicurista é uma pessoa que pode ter um bom emprego, pode ganhar dinheiro, trabalhar duro, mas o trabalho não é a vida para ele. Não. O epicurista, ele trabalha, ele acha que o trabalho é uma porcaria. E se ele pudesse, ele não trabalhava. Mas para ele quer diversão. Ele quer conforto. Então ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas para ele a vida é o lazer, é o prazer. Para ele a vida é ter prazer em todas as coisas. Eu só tenho esse emprego porque ele me dá dinheiro suficiente para que eu possa ter as coisas que realmente é viver. Viver não é trabalhar. Viver é se divertir. Viver é romance. Viver é essas coisas. Ela trabalha a necessidade. O epicurista, ele diz: para mim o viver é o prazer. Tire o prazer da minha vida e a vida é um lixo. A vida não vale mais a pena. Eu fico no buraco. Eu não tenho mais razão. Eu fico deprimido. A vida acabou. A vida acabou. Essa é a abordagem dele. Mas há o oposto da abordagem do epicureu, que são os estoicos. Um estoico é alguém que diz: olha, para mim o viver é ser forte, é ser resistente, é estar no controle, é não ser mole para com as coisas difíceis, é travar os dentes. Agora, é um ótimo exemplo disso, é um filme antigo, mas maravilhoso, de James Cagney. O nome do filme é Anjos com Cara Suja, não é? Com caras sujas aqui no Brasil. Hoje é fácil conseguir, porque o filme é de 1938, mas é um filmaço, não é? Dois amigos de infância, num bairro pobre de Nova York, se tomam rumos diferentes na vida. Um vive um gangster poderoso e o outro um padre. Cresceram juntos, viveram muitas experiências juntas, mas agora estão nesse sentido oposto, não é? E um se chama Rock Sullivan, que é o
James Cagney, ele é um gangster. Jerry Connolly é o padre. E o filme, como eu disse, é de 38, mas vale a pena ver, porque tem pessoas que acham que o filme é bom dependendo da imagem. Assim, se a imagem é boa, o filme é bom. Se é ruim, o filme é ruim. Na verdade, não é o que faz um filme bom, é a história, né? Como um livro. E ganhou um Oscar de melhor ator, Oscar de melhor direção, Oscar de melhor história original. É um filmaço. Então ele no filme é um gangster, né? E ele é excelente ator. James Cagney, excelente não, né? Filme de 38, o cara já foi há muito tempo. Então, ele era um estoico assim, ele nunca ia mostrar medo em situação nenhuma. Era a razão da vida dele. Viver para ele é ser corajoso. Ele enfrentava tudo, ele enfrentava os piores oponentes, ele era famoso porque ele era o durão. Sabe, isso era a coisa mais importante para a vida dele, então ele era uma lenda em Nova York. Claro, todas as crianças nas ruas da cidade admiravam ele, esse gangster que não tinha medo de ninguém, não tinha medo da morte, tinha medo da polícia, tinha medo de outros inimigos, ele matava mesmo, todo mundo tinha que ter medo dele, ele não temia nada. Essa era a razão da vida dele. Ele nunca amarelava, sabe? Nunca ficava amarelo, na situação nenhuma. Mas ele é preso, então ele é condenado à morte na cadeira elétrica. Agora, como é que ele vai enfrentar isso? Ele não vai amarelar, não vai ficar chorando no tribunal, ele vai arranjar os dentes, né? No dia dele ir para a cadeira elétrica, ele vai com o queixo erguido, vai morrer como uma lenda. Ele é o maior de todos, nada curva as costas dele, não é? Mas aí o padre Patrick O'Brien, ele vai visitar o amigo na cadeia poucos dias antes da morte, na cadeira elétrica. E aí o amigo dele diz assim: olha, eu vim aqui só te pedir uma coisa, uma única coisa eu quero te pedir, mas nada. E ele disse: tudo bem. Apesar de um ser gangster, um ser padre, ele sempre tinha uma amizade incrível na infância, adolescência. Então ele disse: não, tudo bem, me peça o que você quiser. Eu quero que você, quando entrar no lugar da cadeira elétrica, você chore, você haja como um covarde, você amarele, você mostre que você está desesperado, que você vai morrer, você se mostre fraco, você se mostre alguém completamente... E é óbvio que o James Cagney, ele diz: o quê? Você me pediu? Isso é tudo que me resta. Tudo que me resta é o meu orgulho, é quem eu sou, é o que eu construí. Sou um cara que não tem medo de nada. Eu vivi assim, vou morrer assim. É tudo que me resta. É entrar naquele lugar lá que está a cadeira elétrica e mostrar aquelas pessoas que não têm o menor medo da cadeira elétrica. Eles podem descarregar os volts dele, morrer com a cabeça erguida. Você vem me pedir, a única coisa que eu vim pedir, eu chorar, eu mostrar que estou morrendo de medo. Eu não vou fazer isso nunca. E o padre diz: entenda, todas as crianças da cidade te admiram, te acham um herói. Elas vão acabar indo para o mesmo caminho que você foi. A vida delas vai ser destruída. Elas precisam não ver você como um herói. As pessoas de toda a parte pobre de Nova York precisam não admirar você. Você não pode morrer como uma pessoa admirável, um herói, porque elas vão pelo mesmo caminho. Elas precisam ver em você o oposto de quem elas querem imitar. E então, quando ele entra para ser executado, ele chora, ele tenta correr, ele mostra que está com medo, ele se mostra desesperado. E então ele não é mais um herói para aquelas pessoas, ele era um fraco. Na hora H, ele não foi quem ele dizia que era. Então o James Cagney, no fim, ele podia dizer assim: para mim o viver é ser forte, é ser corajoso, isso me dá vida, isso é o que vai fazer até eu enfrentar a morte. E você vê, isso são os epicureus, os estoicos, desculpa. Então você vê, por que Javé se mata em Os Miseráveis? As pessoas sempre têm a teoria de se matar por alguma... Javé se mata porque ele é um estoico, ele viveu pelo que é certo.
nos Miseráveis. Ele se mata no final. Já estraguei, se alguém viu, mas também um filme, a história de mais de um século, né? Mas mesmo assim vale a pena. Eu já vi essa última aqui, que é de 2011, 12, né? Já vi umas 5 vezes. Então, ele não suporta a ideia de que um criminoso como Jean Valjean seja melhor do que ele. Perdoe ele. Ele viveu para caçar ele, para botar na cadeia, para maltratar ele. E depois ele foi caçando ele. Depois o cara tinha roubado só um pão, né? Depois de 20 anos preso, ele continuou perseguindo. Ele era aquele cara, a justiça, a lei. Ele, quando foi pego lá na Revolução, iam matar ele. E quem ele perseguiu a vida inteira e maltratou, vai lá e diz: não mata ele. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Porque Valjean tinha sido transformado, né? De um homem amargo, que ele saiu da cadeia assim, para uma pessoa totalmente diferente. E é incrível. Até outro dia eu fiz um vídeo só a respeito do filme. Mas Javert se mata. Por que ele se mata? Ele sobe na ponte e pula. Ele se mata porque ele não pode viver. Ele não é melhor do que eu. Eu não vou viver pela graça de um marginal, de um bandido. Eu sou alguém correto. Não vou dever minha vida a ele. Não vou. E tragédias tiram aquilo que faz tua vida valer a pena. Você vê que James Cagney, ele no final, nós podemos dizer que de alguma maneira a graça o encontrou. Ele ia morrer como um covarde, ia perder, ia jogar fora a única coisa que fazia a vida dele valer a pena, ser visto como um durão. Já Javert, nos Miseráveis, ele não podia isso. Ele preferia a morte do que viver pela graça de alguém que era muito inferior a ele moralmente, como Jean Valjean. Então, a menos que você mude a diferença é que James Cagney mudou a definição de vida. Se ele, naquele último instante, a definição de vida dele fosse ser durão, ele nunca ia poder agir como um covarde para salvar as crianças, a juventude. Se a tua definição de vida não mudar, nada vai mudar. Javert, a definição de vida dele não mudou, então ele se suicidou. Javert jamais vai aceitar a graça, porque a vida dele depende de ele ser um cara moral, correto, que fez as coisas corretas. Ele não vai poder definir, porque isso para ele é a vida. Ele é moralmente superior, ele é uma boa pessoa, ele é um homem religioso. Como ele pode agora viver pela graça de um homem muito pior do que ele? Ele prefere morrer, vai se matar, porque minha vida acabou. Se eu tiver que viver para sempre com o fantasma de que eu fui perdoado e minha vida eu devo a Jean Valjean, vou morrer, eu vou me suicidar. Ele sobe na ponte, pula e morre, porque a vida dele acabou. A vida dele, a definição de vida dele era estoica, não é? É o oposto dos epicureus. A maioria de nós não é tão coerente como Javert. A maioria de nós também não é nem epicurista, nem estoico, em definição rígida. A maioria de nós não é tão grande em virtude moral, entre aspas, não é? A maioria de nós escolheu outra coisa. Escolhemos a família, amigos, carreira, cônjuge, filhos, sexo. Se isso foi embora, minha vida foi embora. Sem sexo, minha vida acabou. Vou ficar deprimido. Sem filho, se ele foi embora. Sem amigos, porque para mim viver é ter amigos. Para mim viver é sexo e romance. Para mim o viver é ter dinheiro. Para mim viver é ser admirado pelas pessoas. Se você tirasse de mim, a minha vida acabou. Eu não tenho mais vida. Ou eu vou ficar na escuridão, amargo, ou eu posso até chegar ao ponto de tirar a minha vida, mas eu não tenho mais vida. Não tenho mais razão para viver. Não tenho mais razão para ter felicidade. E as circunstâncias, elas insistem em tirar exatamente as coisas que nós definimos como nossa vida.
Definimos com a nossa vida a saúde do nosso corpo, o romance, o sexo, o dinheiro, os amigos, os filhos. Mas a vida é uma máquina de tirar filhos, tirar nossa saúde, envelhecermos. É isso que nós chamamos de tragédia, na verdade. Aquilo que atinge o que nós definimos como a nossa vida. É uma tragédia final. Podemos não fazer igual Javé, mas nossa vida acabou. Estamos na escuridão. Não é? Por isso que há pessoas que sempre elas melhoram, mas estão num looping sem fim. Porque a definição de vida delas não mudou. Elas tentaram ali levantar, porque ouviram um sermão, ou porque ouviram alguma coisa em algum lugar, mas daqui a pouco elas estão de novo no mesmo lugar, porque a definição de vida delas não muda. Paulo disse que existe apenas uma definição, uma, não duas, não três. Apenas uma definição de vida que resiste a qualquer coisa. Você nunca perde o que você chama vida. Você nunca perde a razão de viver. Você nunca perde aquilo que faz você vivo. Porque para mim o viver é Cristo. As cadeias não me tiram Cristo. Minha mãe que morreu, meu pai, meus filhos. John Owen enterrou 11 filhos, todos os que ele teve. Meus filhos, maravilhoso, mas não é minha vida. O viver para mim é Cristo. Ele dá a única definição de vida para a qual todas as outras coisas podem ser experimentadas e você ser salvo. Salvo no sentido, como nós vimos, se tornar mais parecido com Cristo. Isso significa que a carreira de Paulo está destruída, certo? Ele é um grande missionário, o maior que já teve, mas ele está preso. Se o ministério, ele fala assim, a minha vida é ser pregador, é estar plantando igreja, então a vida dele acabou, está preso, pode mais. Minha vida é minha família, ele está preso, vai ver mais a família dele. Minha vida são os irmãos em Filipenses, você não pode mais estar com os irmãos em Filipenses, em Filipos. Então ele diz, Paulo diz, eu planto igrejas, isso é importante, eu apanhei, eu sofri para plantar igrejas, mas não é minha vida. O viver para mim não é plantar igrejas. Se isso é tirado de mim, o viver para mim é Cristo. Não é minha vida. Minha vida não acabou. Minha vida não pode acabar, na verdade. Não é? Se a carreira dele entrasse em colapso, a vida dele não entrou em colapso. Viver para ele não é o casamento. Se o casamento entrou em colapso, ou então o cônjuge morreu, a vida não entrou em colapso. É triste, mas isso vai ser operado para mim, haverá alquimia, operado para a minha salvação. Não é? Você vê isso? Se a sua vida está desmoronando, porque sua carreira profissional desmoronou, é porque a carreira era a sua vida. Você é como Javé. Não é? Se a tua vida acabou porque teu casamento acabou, então o casamento era a tua vida, ou porque a tua saúde acabou, ou porque você não vai ter mais sexo, ou porque você não tem mais romance. Acabou porque essas coisas eram a tua vida. Você não tinha coragem de fazer a definição, não é? Então aqui está Paulo. Paulo ama os amigos. Paulo ama a igreja dos Filipenses. Ama. Ele plantou aquela igreja. Ele escreve a carta mais carinhosa de todas as suas cartas para aqueles irmãos. Mas está claro, a igreja de Filipenses não é a vida de Paulo. O viver não é aquela igreja. Ele pode nunca mais ver eles, mas a vida dele não acabou. Ele está trancado com guardas pretorianos num lugar fedorento, sempre acorrentado até para fazer suas necessidades. Ele não vê ninguém, não vê seus amigos, ele não vê seus parentes, ele não vê as pessoas. Há muitas pessoas que vivem para os filhos ou para o cônjuge. O cônjuge é a sua vida. A gente até pode usar a expressão você é a minha vida, mas isso é só uma figura de linguagem, não é? Mas para muitas pessoas não é. Eles vivem para as famílias, eles vivem para seus amigos, eles vivem para o prazer. Isso é
viver para a sua família é muito mais nobre do que viver para a sua carreira, mas no final é tão ruim quanto. Porque é tipo assim, você é jogado no meio do oceano, é melhor, bem melhor viver para a família do que para a carreira, mas você é jogado no meio do Oceano Pacífico. É melhor no sentido de que é jogado eu e mais dois lá, e eu não sei nadar quase, então tô perdido, cara, não sei nadar. E agora? Nado 50 metros e morro, mas quem está do meu lado é muito melhor do que eu. Ele é capaz de nadar 5 quilômetros, mas o que acontece? Ele morre. E o outro era campeão de natação em mar aberto. Ele nada 50 quilômetros, e aí morre. É óbvio que era melhor do que eu, mas eu morri logo, ele morreu logo depois. É isso. Se a tua vida é a carreira, é pior. Se ela é a família, é melhor. Mas a definição de vida está errada. Você está perdido. O que você vai fazer quando a sua vida, aquilo que é a sua vida, meu casamento é minha vida, então, o que você vai fazer quando ela estiver no caixão? Quando ele estiver no caixão. Minha vida é os meus filhos, então, o que você vai fazer quando eles estiverem no caixão? O que vai fazer? Se o teu viver é ser pai, o que você vai fazer se você tiver que enterrar seus filhos? Eu estava vendo esses dias uma entrevista com Milton Neves, um jornalista famoso no Brasil, riquíssimo. Mora numa casa no lugar mais rico de São Paulo, que é o estado, né, mais rico do país. Numa casa de 7 andares, numa mansão. O cara está destruído porque a mulher dele morreu. Ele dá uma entrevista chorando o tempo todo, não tem alegria para nada, ele não consegue mais viver, não consegue mais fazer nada, não sei chorar, as pessoas tentam consolar ele, tudo é inútil. Então, se a tua vida, se a tua definição de vida, no caso dele é a esposa dele, né? A tua vida morreu, está num caixão, tua vida acabou. Você não pode ser salvo por isso. Não é um chumbo que vai ser transformado em ouro na tua vida, não. Os amigos de Paulo eram maravilhosos, os irmãos de Filipos mais maravilhosos ainda, mas não era a vida dele. Se sua vida desmorona quando os amores desmoronam, significa que os seus amores, para mim, o viver são meus amores. É isso. Né? Agora, finalmente, Paulo viu a dureza da vida. Você vê, ele não fala sobre essa alegria, essa razão de viver contínua, a verdadeira vida pulsando, porque não há perdas, sofrimentos. E é por isso que ele diz que essas coisas, por mais pesadas, estão servindo à salvação dele, estão salvando ele. Mas isso só acontece se você tiver a definição adequada, queridos. Se a tua definição está errada, perca as esperanças. A vida vai destruir a sua vida. Se você disser, porque para mim o viver é Cristo, Paulo está apaixonado por Cristo. Ele foi dominado pelo amor de Cristo, e esse amor controlava tudo. Como resultado, ele poderia enfrentar qualquer coisa. Ele podia ser o maior plantador de igreja e pregador que o mundo já viu, mas se isso fosse tirado dele, ele nunca mais pregasse, isso não era a sua vida. Ele não estaria amargo no lugar, a vida acabou, não é? Então eu só tenho alguns minutos para dar a dinâmica dessa vida. Eu não consigo nem entrar no texto, não é? Porque senão eu não vou poder cumprir o que diz. Eu vou colocar isso dessa forma. Em João 17:19, Jesus diz diante dos seus discípulos algo incrível orando. É a sua oração sacerdotal, a oração por todos aqueles que são verdadeiramente seus discípulos. Ele diz assim: por amor deles eu me santifico. Na verdade, algumas pessoas, por amor deles eu me consagro, para que eles sejam consagrados. Por amor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Às vezes é traduzido como consagrado, mas em muitos lugares por causa deles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. O que isso significa? Jesus se santifica para eu ser santificado? Como assim? Jesus não é o santo, é o Deus eterno? Como assim eu me santifico a mim mesmo? Quando uma pessoa sai e diz assim, o meu foco é ganhar a próxima medalha nas Olimpíadas. Daqui a 2 anos é a Olimpíada. E meu foco é ir lá e ganhar.
Então tudo na vida tua passa a ser subserviente a esse plano. Vamos casar, não. A gente vai ter que adiar o casamento. Porque esses 2 anos eu vou ter que estar ligado na preparação. Então, meu amor, me desculpe, mas vamos ter que adiar um pouco aqui. Eu preciso estar aqui focado. Tem que treinar para as Olimpíadas. Sua carreira, o objetivo de ganhar a medalha, agora todas as outras coisas vão ter que estar servindo aquilo. Até o fato de eu casar ou não vai ter que ser adiado. Tudo sobre sua vida, sua carreira, sua agenda, suas prioridades, tudo é subserviente ao seu objetivo. Jesus Cristo diz: tudo sobre mim, minha vida, a razão pela qual estou no mundo, a cruz, eu me tornei um homem, me humilhei, a razão pela qual vou morrer, tudo está fazendo agora, o que Ele está fazendo agora no céu, à destra de Deus, tudo é subserviente a um objetivo, a perfeição e felicidade daqueles que o Pai me deu. Eu me separei para isso, me santifiquei para isso. Por causa deles, diz Ele ao Pai, eu santifico a mim mesmo. Por causa deles eu me separo, eu estou separado, tudo em mim aqui diz respeito a eles. O que isso significa? A Bíblia diz algo, apenas coloque isso em seu coração. Jesus Cristo está dizendo: se você entende o que eu fiz por você, se você olha para mim morrendo na cruz, é porque para mim viver aqui é salvar você. Eu não estou aqui para mais nada. Não vim a esse mundo porque acho ele bonito. Não vim porque acho o caráter das pessoas aqui bonito. Não sou um homem de dores porque fiz um pacto com a dor. Para mim, o viver esses 33 anos é a igreja. Eu vou viver por ela. Vou morrer por causa dela. Vou ressuscitar por causa dela. Vou ficar à destra do Pai intercedendo por ela, até que toda a minha igreja esteja comigo. Porque para mim, viver agora que meu Pai me deu eles para redimir, para mim o viver é a igreja. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz: para mim viver é você, se você é um dos eleitos de Deus. Não vim ao mundo por outro motivo. Pelo mundo eu vim por causa de você. Minha vida é ver um dia você feliz com a glória que eu e meu Pai tínhamos antes da fundação do mundo. Minha vida é ver você santificado e eu poder apresentar você ao meu Pai sem mácula, sem mancha, sem ruga, para que os olhos eternos, penetrantes dele, não vejam nada além de perfeição. Para mim viver é isso. Tudo que eu faço é subserviente a esse propósito. Por isso que eu sempre vou falar: a minha hora não chegou, porque eu vim só para fazer uma coisa. A minha vida, porque para mim o viver é você. Se você é uma das minhas ovelhas. Então o que significa quando você me vê na cruz? Eu estou dizendo: viver é você, morrer é você, meu inferno é você. É por isso que eu santifico a mim mesmo, eu me separo totalmente para que eles sejam santificados. Eu vou dizer o que isso significa que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por você, até ficar debaixo da ira infinita do meu Pai, depois que Ele me deu você. Viver para mim é salvar você, e não importa se eu salvarei você, se a ira infinita cair sobre mim, eu estou vivendo, porque eu estou vivendo para o objetivo pelo qual eu agora vim viver. Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água. Cada eleito. Você sabe o que um cristão diz em resposta a isso? Um verdadeiro cristão, um homem regenerado, todo dia, isso é a verdadeira psicologia da alma. Você pensa sobre isso, você acorda de manhã e pensa que o viver de Cristo no mundo foi você. Apesar do lixo que devia ser jogado, dispensado, não é? Que você se tornou por causa do pecado. Depois de um tempo continuamente pensando nisso, se enchendo, você acorda na cadeia amarrada a guardas e você pensa, você olha para a cruz e vê Jesus dizendo: para mim viver e morrer é você. Depois de um tempo, isso simplesmente te muda, te transforma. Você sabe por quê? Porque você olha e diz: Jesus Cristo, Deus eterno, agora meu irmão, meu amigo, meu pastor, meu Rei Supremo, meu príncipe, meu Deus, meu Salvador. Se viver para ti foi amém, bem, então para mim o viver é tu. Todas as outras coisas terão que ser subservientes a isso. Para mim o viver é Cristo. Porque Paulo sabia e pensava nisso na cadeia, preso, sofrendo, que Jesus dizia: para mim o viver é você, Paulo. Que resposta Paulo, que realmente via isso, teria? Se para você o viver é Ele, então você pode dizer para o mundo, você pode dizer para as aflições: você não pode tirar nada que acabe com a minha vida. Você não pode tocar em nada que acabe com a minha vida, porque para mim a vida é Cristo. As cadeias e os guardas não me tiram Cristo. Enterrar quem eu amo não me tira Cristo. Perder minha honra, ser tratado como um bandido, não me tira Cristo. Não ser envergonhado na minha vida e na minha morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Só para esses que as definições de Filipenses de vida funcionam. Só para esses a alquimia de que tudo que acontece para eles está salvando eles. Se a tua definição é qualquer uma daquelas, esqueça. Nada disso realmente te salva. E você acaba como um Javé. Você acaba ou vivo, morto, amargo, triste, que a vida acabou, ou como Javé, você pula da ponte. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não têm nada para tirar de mim que acabe com a minha vida, que acabem com o que é viver para mim. Vocês não podem tirar nada de mim que me destrua, que eu diga: não estou mais vivendo, porque para mim o viver é Cristo. Você tem essa definição? É a tua definição de vida? Se não, é hora de você se converter. Não espere o fim, sabe? Quem sabe você possa até no fim ser como James Cagney, que lá na hora da cadeira elétrica se converteu, não é? Ou seja, aquilo que era a vida para ele, ser um durão, não era mais a vida para ele. Mas não conte com isso. Não conte com isso. Essa é a única definição de vida que te coloca dentro do que Filipenses ensina, dentro do que Efésios ensina e dentro do que Romanos ensina. Se a tua definição de vida é qualquer uma daquelas que o mundo usa para eu estar vivo, não há esperança para você no Evangelho. E se não há,
Não há esperança em lugar nenhum. A sua vida vai acabar antes de você morrer. Você pode tirar a sua vida ou não, mas sua vida vai acabar. Se a tua vida é qualquer coisa que não seja a que é de Paulo, se você não tem a definição dele, não pense que nada que ele escreveu, inspirado pelo Espírito, fará bem algum à sua vida. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela forma profunda que tua palavra nos sonda. Que cada um, Senhor Pai, vá e pensa, Senhor Pai, profundamente sobre suas definições de vida. Abrace a verdade, Deus, como está em Filipenses, Senhor Pai, em Efésios, ó Deus. Ou se descobrir que essa não é a sua definição, então que se converta, Deus. Que haja, Senhor Pai, verdadeira conversão. Que haja transformação. Até que a definição de vida esteja de acordo com a Tua Palavra, para que a Tua Palavra nos santifique, e nós, Senhor Pai, em todas as situações possamos dizer: Deus está me salvando através dessas situações. Eu estou mais parecido com aquele que é a minha vida. Eu estou sendo transformado de um grau de glória para outro na imagem dele. Eu estou vivendo abundantemente em todas essas situações. Nós sabemos que só Tu tens o poder de fazer isso, Senhor Pai, em homens que nasceram mortos em delitos e pecados. E te agradecemos porque Tu farás até que o último dos eleitos seja chamado e a história chegue ao fim. Em nome de Jesus.